Olá, tudo bem? O detalhe faz a diferença. É a diferença que faz a diferença. Se você um cavalo que chegou em primeiro lugar, um cavalo que chegou em segundo, o primeiro ganha um prêmio de 15 mil dólares, o segundo ganha um prêmio de 5 mil dólares. Daqui 2 semanas vão lembrar quem chegou em primeiro e terão esquecido o nome de quem chegou em segundo. Agora, se você for olhar a diferença é de nariz. O quanto que o segundo cavalo tinha que correr mais rápido para ganhar do primeiro é quase nada. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Essa é a verdade. Uma pequena diferença. Você é julgado na vida por 4 coisas. Você é julgado pelo que você faz, pela sua aparência, pelo que você diz e como você diz o que você diz. Você pode ter 2 indivíduos. Você chega perto do primeiro e pergunta: o que você faz na vida? Eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Você chega perto do segundo: o que você faz na vida? Eu sou pedreiro, estou construindo a Catedral de Notre Dame, que vai ficar para a posteridade. Os 2 fisicamente fazem a mesma coisa, mas um descreve a profissão dele num detalhe um pouquinho diferente do outro. Não valoriza? Valoriza. Segunda coisa importante é a sua aparência. Você quer jogar no Flamengo? Não entra em campo com a camisa do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Você imaginou se você estivesse me assistindo aqui e eu me apresentar sem gravata? Quantos por cento da minha roupa é gravata? 3%? Mas faz uma diferença enorme. Então o que eu estou querendo aqui é que você modifique pequenas coisas na sua vida, mas coisas que modificadas farão uma grande diferença. Eu tive a oportunidade recentemente de visitar o Hotel Oriental em Bangkok, na Tailândia, considerado durante 9 anos seguidos o melhor hotel do mundo. Eu fiquei até um pouco decepcionado quando eu cheguei lá, porque ele não é diferente dos outros, mas é a pequena diferença que faz a diferença. Então, às vezes, uma pequena diferença na sua aparência faz a diferença. Às vezes, uma pequena diferença no que você diz faz a diferença. Nós somos julgados pela nossa aparência, pelo que nós fazemos, pelo que nós dizemos e como nós dizemos o que nós dizemos. Você já percebeu que você tem uma boca e 2 ouvidos? Por quê? Nós somos feitos mais para ouvir do que para falar. Quando você ainda não falou nada, ninguém sabe se você é inteligente ou não. Mas se você falou e falou besteira, acabou, não tem mais jeito. Não é verdade? Então, se você falou e a palavra saiu errada, não tem jeito de você voltar atrás. Às vezes você se arrepende, mas e daí? Não resolveu, você já falou. E mais importante ainda, não é o que você fala, é como você fala o que você fala. Esse detalhe. Poderia trazer alguém aqui que falasse exatamente o que eu estou falando, usasse exatamente o mesmo vocabulário, a apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior. Porque não é só o que você fala, é como você fala o que você fala. É isso que estou me referindo ao aspecto do detalhe. Você quer ver um detalhe importante? É aquilo de como você percebe as suas metas, como possibilidade ou como expectativa. Se você percebe como expectativa e não acontece, você fica frustrado. Se você percebe como possibilidade e não acontece, continua sendo possibilidade. É aquele detalhe de você desenvolver uma confiança mútua no seu relacionamento com alguém. Faz uma diferença enorme. Não é você só pelo sorriso que você desperta a confiança. Confiança, você pode quase que analisar do ponto de vista científico. Confiança depende de um tripé. Depende de sinceridade. Sinceridade significa que eu falo em público, que eu falo em particular. O que eu estou falando agora eu falo depois. Depende de competência. E competência depende de um padrão. Você pode ter uma pessoa que é extremamente competente como datilógrafo, mas você informatizou seu escritório, ela deixa de ser competente. E você leva em consideração história pregressa. Você vai entrevistar alguém para trabalhar com você e essa pessoa foi mandada embora dos 5 últimos empregos, eu lhe garanto que provavelmente ela será mandada embora deste também. A história pregressa diz isso. Geralmente a gente continua repetindo aquilo que vem. Então, quando você desenvolve essa confiança mútua, e um detalhe que faz uma diferença enorme, o bom vendedor é aquele indivíduo, por exemplo, que desperta confiança em quem está comprando. Então, a pessoa vende mais. E esse aspecto de confiança, você tem que levar em consideração que depende do território. O indivíduo, às vezes, pode ser confiável no campo afetivo, mas não é confiável no campo financeiro. Ou vice-versa. Ele é confiável no campo financeiro, no território financeiro, mas não é no território afetivo. Então, esses detalhes
fazem a diferença. Então você tem que examinar o seguinte, na sua profissão, na sua carreira, no que você está querendo atingir, qual é a diferença que faz a diferença? Qual é o detalhe que realmente, no final, vai ter um grande impacto para você? Porque o Hotel Oriental ganha como melhor hotel do mundo 9 anos seguidos, é por causa dos detalhes. A diferença está no detalhe. Isso é que você tem que entender, porque todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. O seu vizinho levanta mais ou menos a mesma hora que você levanta, almoça mais ou menos a mesma hora que você almoça, vai dormir mais ou menos a mesma hora que você vai dormir. Você é mais ou menos bem sucedido do que ele, não é pelo geral, é pelo detalhe. Isso é que é importante. Essa conscientização você tem que levar com você, certo? Converso com você no próximo bloco.